Começar a falar um pequeno ensino sobre como desenvolver uma comunhão com Deus, uma comunhão de intimidade com Deus, amém? Nós sabemos, Deus é Deus, amém? Deus é Deus, e Ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive até obrigar-nos a vivermos uma vida de comunhão com Ele, mas Ele não nos criou robôs, Ele deu-nos livre arbítrio, ou aliás, deu-nos a capacidade de decidirmos se queremos ou não ter comunhão com Ele, ter um relacionamento com Ele, amém? Ele não nos obriga, mas Ele, quando quer uma comunhão, também quer que esta comunhão seja uma comunhão agradável com Ele, amém? Eu acho que nenhum de nós quer ter uma amizade ou quer ter um relacionamento e esse relacionamento não ser agradável, amém? Não ser um relacionamento saudável. Todos nós queremos algo bom, verdade ou não? Com Deus é a mesma coisa, Ele quer um relacionamento saudável, um relacionamento que edifique, não só a nós, mas que traga glória ao seu nome, que seja um incenso suave para Ele, amém? Por isso, hoje, nós podemos, qualquer um de nós pode priorizar o Senhor e colocar a comunhão com Ele em primeiro lugar. Qualquer um de nós pode fazer isso, amém? Pode dizer não ao pecado, pode dizer não às coisas à sua volta que podem nos roubar de um tempo de comunhão com Ele. Qualquer um de nós pode fazer isso, pode dedicar um tempo de qualidade a Deus e pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso tudo depende daquilo que nós escolhermos, verdade ou não? Amém? Tudo depende da nossa escolha, se queremos ou não. Deus não nos vai obrigar, mas Ele quer, Ele requer uma comunhão. Se queremos ser abençoados, Ele requer comunhão com Ele. Como eu disse a semana passada, se os irmãos estão lembrados, a semana passada eu falei que Jesus foi o nosso exemplo para uma vida de comunhão. E nós vemos que essa vida de comunhão envolve oração, amém? Para haver comunhão tem que haver oração, e oração é um saber falar com Deus, comunicar com Deus, amém? E a oração, então, é um elemento importante. Por isso eu vou falar um bocadinho mais sobre essa comunhão que Jesus tinha com a palavra, usando algumas escrituras bíblicas para vocês entenderem. Pois em todos os evangelhos, amém? Todos os evangelhos, nós podemos ver relatos de Jesus a orar a Deus, de Jesus a separar-se para ter comunhão com Deus. Em todos os evangelhos nós podemos ler isso. Podemos vê-lo a ensinar e a estimular os seus seguidores, os seus discípulos, amém? A orar. Ele pôs-se como exemplo dessa oração, amém? E diversas vezes nós vemos Jesus, que Jesus era perseguido pelas multidões. Os irmãos já leram os evangelhos? Já leram? Amém? Se já leram Mateus, Marcos, Lucas e João, vão ver que diversas vezes Jesus era perseguido pelas multidões porque as notícias corriam enquanto ele operava maravilhas, fazia curas, milagres, amém, libertações, as notícias corriam e o povo cercava Jesus. E ele, muitas das vezes, amém, por causa da perseguição das multidões, ele tinha que se separar, amém, das multidões e ir orar. Então vamos ver isso em Lucas 5:16. Ele tinha que se afastar para poder ter comunhão com o Pai. E porquê? Porque os irmãos já notaram, quando nós estamos com muitas pessoas, lidar com muitas pessoas, às vezes desgasta-nos, verdade ou não? E sabe, uma das maneiras para nós sermos revestidos novamente de poder, amém? Novamente de forças, de termos um refrigério, é ir a Deus, amém? E Jesus precisava de ir a Deus, amém? Para isso, amém? Então em Lucas 5:16 diz assim: ele, porém, está a falar de Jesus, amém, retirava-se para os desertos e ali orava. Note, ele sabia que no lugar deserto não ia ser perseguido pelo povo.
Note que ele separava-se. Então, uma separação para um lugar, às vezes, que ninguém, ou os pais, ou os filhos, ou o marido, ou a mulher, ou seja, às vezes é necessária uma separação para podermos estar em oração e ser recarregados, como se costuma dizer. Amém? Não só ter a comunhão com Deus, mas também sermos recarregados. Amém? Em Mateus 14, 23, vemos aqui outro exemplo, diz assim: Jesus despedia-se das multidões, note, e despedida a multidão, subiu ao monte, note, outro lugar, subiu a um lugar alto, onde ninguém podia ir lá incomodá-lo, novamente, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então, ou seja, deixa-me dizer assim, depois de um dia de trabalho, precisamos de um refrigério. Precisamos de um refrigério. Os irmãos que trabalham o seu dia a dia sabem. E nada melhor do que aquele que Deus nos dá, ou que Deus nos pode dar. Jesus buscava intimidade com Deus. Ele buscava intimidade com Deus, amém? Porque era importante para ele, amém? Não só durante o dia, mas também nas madrugadas, logo de manhã. Em Marcos 1, verso 35, vemos o seguinte, Marcos 1, e levantando-se de manhã, muito cedo, outras Bíblias dizem de madrugada, amém? Muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, E Jesus fazia isto porque ele nunca tomava decisões antes de falar com o Pai. Ele nunca fazia nada antes de falar com o Pai. Ele pedia a instrução do Pai, a direção do Pai. Ele nunca fazia nada sem a instrução do Pai, sem a direção do Pai. A palavra diz que antes mesmo dele escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite a orar, e por falta de tempo, mas isto está em Lucas 6. Ele passou a noite a orar e na manhã seguinte ele foi buscar os seus discípulos. Ou seja, antes de fazermos seja o que for, devemos buscar Deus por direção. Devemos buscar a Deus por direção. Há muita gente que faz a seguinte oração, e eu não estou a dizer que sou contra isso, mas muita gente que diz: Deus abençoa os meus planos. Não deve ser assim. Nós devemos pedir a Deus: Deus, dá-nos os teus planos, porque sabemos que eles vão ser já abençoados. Amém? Os planos de Deus já vêm abençoados. Amém? Aleluia. Então, Jesus procurava Deus sempre para tomar decisões certas. Amém? É na comunhão com Deus, amém, que Ele nos dá sabedoria para tomar decisões de vida. Há situações que nós precisamos de direção de Deus. Isto é, se somos, na verdade, filhos de Deus. Nós precisamos da direção de Deus. Amém? Para quê? Para que as nossas decisões sejam de vida e para que Ele nos possa levar ao lugar de vitória. É através da comunhão que nós somos levados a isso. Amém? O Filho de Deus não só tinha momentos com o Pai, amém? Mas com amor, Ele também ensinou os seus discípulos a importância, amém, de ter esse tempo de comunhão com o Pai. Ele ensinou aos seus discípulos isso. E nós podemos ver isso através de uma oração, amém, que toda a gente conhece, que está em Lucas 11, que é o Pai Nosso, quando ele ensina o Pai Nosso. E ele começa a dizer, amém, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, ninguém vai de chamar pai a uma pessoa se não tiver uma certa intimidade com essa pessoa, se não conhecer essa pessoa, amém, nessa imagem de pai. Eu não posso chamar Deus de pai se não o conheço como pai. Muita gente conhece Deus como Deus e não Deus como pai. Uma coisa é repetir uma oração, Pai Nosso estás no céu, santificado. Uma coisa é repetir e outra coisa é viver uma vida em que Deus verdadeiramente é Pai. Os irmãos entendem? É muito importante nós entendermos isto. Repetir uma oração não quer dizer que é comunhão. Os irmãos entendem? Repetição não quer dizer que é comunhão.
Então, nós vemos que chamar Deus de Pai envolve intimidade. Já no jardim de Getsemane, além de estar em oração, Jesus instrui os seus discípulos também a orarem para não caírem em tentação. E vamos ver isso em Lucas 22, verso 39 ao verso 40. E diz assim, Lucas 22, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, o tempo de comunhão, deixem-me dizer assim, capacita-nos também para não cairmos em tentação. Pois é nesse tempo, durante esse tempo, que nós estamos a ser revestidos, por assim dizer, amém, da glória de Deus. Nós estamos num tempo de comunhão e a glória de Deus vem sobre nós, amém, e essa glória, amém, nos ajuda a ficar imunes, amém, às tentações, ajuda-nos a lutar contra as tentações, amém? E era isso que Jesus estava a querer dizer aos seus discípulos. Se vocês querem vencer na vida, precisam ter um tempo de comunhão, porque nessa comunhão serão revestidos da glória de Deus e poderão vencer as batalhas da tentação que estará à vossa volta, amém? Sabendo da dor também que viria a sofrer devido a ira de Deus sobre o pecado, Jesus orou também neste momento, é agonia. Há momentos que a nossa oração é de agonia, é de choro, verdade ou não? Todos nós já passamos por isso, é de agonia ou de choro. Em Lucas 22, verso 41 a 44, nós vemos que Jesus estava de joelhos, diz a Bíblia, e diz que orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Amém? E posto em agonia, note, e posto em agonia, orava mais incessantemente, ou intensamente, diz outras Bíblias. E o suor tornou-se como grandes gotas de sangue, amém? Que corriam até ao chão, Ou seja, o tempo de comunhão também com Deus capacita-nos para enfrentarmos as dores, as agonias, o choro, amém? Que esteja para vir. Eu lembro-me tivemos um jovem lá na igreja de Coimbra, que umas semanas antes do pai falecer, todos os cultos que nós tínhamos, tanto durante a semana como no domingo, ele chorava, ele gritava, ele chorava, nós não sabíamos, nem ele sabia o que é que estava a acontecer, a não ser que umas semanas depois o pai partiu para o Senhor. Ou seja, ele chorou durante aquele tempo, e depois daquele tempo ele ficou tão forte e corajoso para sustentar a sua mãe e os seus irmãos. Ele ficou, amém, conseguiu ajudar a mãe e os irmãos, amém, a continuar na luta, amém. Por isso, às vezes, nós passamos o choro, às vezes pode estar para vir, e Deus ajuda-nos, conforta-nos já antes, no nosso tempo de comunhão, para enfrentar essas dificuldades, amém. Jesus, mesmo sabendo que ia ser humilhado, amém, que sobre ele que cairia o pecado de todos nós, como diz Isaías 53, se os irmãos forem ler, Isaías 53 fala sobre isso. Jesus mesmo assim perseverava em oração e mantinha, amém, um relacionamento de intimidade com o Pai, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos, em João 16:33, ele disse, no mundo teríamos aflições, mas amém? Tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu essas situações de dor, de mágoa, amém? De aflição, ele venceu, e nós com ele também podemos vencer. Amém? Se somos daqueles que não dedicamos tempo em comunhão com Deus, quando vier, deixem-me dizer assim, a tempestade da vida, afundaremos.
quando vier um terremoto, a nossa casa ou a nossa vida pode cair. Amém? Pode cair ou ser abalada. Quando o leão rugir, seremos presa fácil para ele nos atacar nas áreas, por exemplo, da cura, amém? Da saúde, das finanças, dos relacionamentos. Podemos ser presa fácil para ele, sem relacionamentos. 1 de Pedro 5,8, nós vemos aqui, Pedro diz o seguinte, diz assim, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios, amém? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém? Então nós precisamos da comunhão para fortalecer, amém? Para fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, fortalecer todo o nosso ser. Amém? Jesus também na oração sacerdotal, se os irmãos estão lembrados, está em João 17, nós vemos que Jesus revela o seu amor pelos seus discípulos e por todos aqueles que viriam a conhecer, e roga ao Pai para que Ele nos guarde e para que Ele esteja conosco sempre. Amém? Para que Ele esteja conosco sempre. Nos últimos segundos da cruz, na cruz, Jesus também orou ao Pai e clamou em alta voz. Ele mesmo disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou, consumou a vontade de Deus e levou sobre si todos os nossos pecados. A oração fortalece-nos nos momentos mais difíceis. O tempo de comunhão com Deus vai renovar e restaurar as nossas forças, amém? E vai nos ajudar a ultrapassar as barreiras, as dificuldades que possam aparecer na nossa vida. Então nós vemos pelo exemplo de Jesus que tempo de comunhão e intimidade com Deus não só nos leva a sentir o coração amoroso de Deus, amém? Não só a gente sente aquele prazer, aquela alegria de estar com Deus, amém? Mas leva-nos também a lugares de alegria, de conforto, de proteção, de favor, enche-nos da graça de Deus, enche-nos do Espírito Santo de Deus, amém? Então, a oração é indispensável numa comunhão com Deus, ou numa intimidade com Deus, e também a palavra de Deus. O segundo ponto aqui é a palavra de Deus. E por quê? Porque esta é uma parte, a palavra é uma parte indispensável da comunhão. E isto por quê? Por que é indispensável? Primeiro de tudo, por causa daquilo que nós já sabemos, porque Jesus e a palavra são um. Eu não posso dizer que tenho comunhão com o Pai sem ter comunhão com a palavra de Deus. Eu tenho que ter comunhão, porque Jesus e a palavra são um. Assim, posso dizer que todas as páginas da Bíblia são como que uma declaração de amor de Deus para cada um de nós, para nós. É para a humanidade, por assim dizer, para toda a humanidade. Porque em Jesus, Deus perdoou toda a humanidade e Ele quer que todos venham ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Assim, quando nós também recebemos, por exemplo, uma carta de amor, uma mensagem, ou até um e-mail, uma carta do namorado, do marido, da esposa, quando nós recebemos uma carta de amor, a tendência de quem está apaixonado é ler e tornar a reler. Amém? Voltar a ler. Por quê? Porque amamos quem nos enviou aquela mensagem, aquela carta, enviamos. Então, a Bíblia não é só um livro, é também uma declaração de amor de Deus para com toda a humanidade, para com todos nós. É uma declaração. Por isso é importante nós conhecermos e termos, conhecermos e entendermos essa carta de amor, o que Deus está a falar para nós através dessa carta de amor. Amém? Nós precisamos conhecê-la, precisamos conhecer a palavra. Os primeiros discípulos não tinham a Bíblia como nós, os irmãos sabem, não tinham algumas escrituras do Velho Testamento, não tinham a Bíblia total como nós temos hoje.
Amém? Mas eles retiveram a palavra de Deus em seus corações. Por quê? Porque a ouviram diretamente de Jesus, o verbo de Deus, ou a palavra de Deus, que se fez carne e que se manifestou entre eles. Eles ouviram essa palavra diretamente da boca de Jesus. Amém? Não encarem, então, meus irmãos, esse livro, ou a Bíblia, ou a palavra de Deus, como mais qualquer outro livro. Não. Tirem tempo com ele, porque é Deus a falar conosco. Deus fala através desse livro para cada um de nós. E se nós queremos, amém, e se nós desejamos, amém, conhecer mais Deus, viver debaixo da sua bênção, precisamos de ter comunhão com a palavra. Em Colossenses 3,16, nós vemos aí que Paulo escreve aos Colossenses e diz, Colossenses 3,16 diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em sabedoria, ou seja, vocês não leem só por ler, tirem tempo para serem sábios nessa palavra, tirem tempo, amém? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, a palavra tem que estar em nós, amém? Ela tem que estar em nós. Em 2 de Timóteo 3,16, os irmãos também conhecem a Escritura, que diz que toda a Escritura de Deus, amém, toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou a Bíblia. Foi Deus que inspirou a palavra de Deus. Foi Ele próprio, pelo seu Espírito, que inspirou essa palavra. Por quê? Porque ela vai vir a ser proveitosa para nos ensinar, para repreender, para corrigir e para nos instruir em justiça. Amém? É para isso que a palavra de Deus também serve. Portanto, é importante, então, destacar que é impossível ter-se comunhão com uma pessoa, amém, se não a desejarmos conhecer. Eu não posso ter comunhão com alguém que não conheço. É impossível termos uma comunhão profunda, sincera, aberta e pura com uma pessoa que não conheço. Verdade ou não? Deus quis dar-se a conhecer e por isso revelou-se, não só através do seu Filho, que foi a palavra, amém, o verbo que se fez carne entre nós, mas também através da palavra. Através da palavra. E é por ela que nós podemos conhecer o caráter do Pai, saber quem é que Ele é, saber o que fez por nós, amém, saber o que nós temos nela, amém, e o poder que nós podemos adquirir através dela. Através de tudo, a palavra é importante. Amém? Estão comigo? É pela palavra também que nos aprendemos a chegar a Deus, a agradá-lo. Agradar a Deus, é pela palavra que eu sei como agradar a Deus, a saber como dirigir a minha oração a Deus. Muita gente não sabe como orar, amém? Fazem simples rezas, mas a oração é, quando eu conheço alguém, eu sei como falar com esse alguém, eu sei como me abrir com esse alguém. Os irmãos entendem? É saber, então, como dirigir as nossas orações a um Deus tão grande que escolheu, relacionar-se com uma criatura, com criaturas tão pequenas como nós, as partículas de pó. Ele escolheu. Ele olhou para nós e agradou-se de nós. Olhou para o pó e agradou-se de nós. Portanto, lembrem-se que comunhão implica conhecer e ser conhecido. Conhecer e ser conhecido. Gastem tempo. Sabe, por que eu digo conhecer e ser conhecido? Agora veio isto ao meu coração, sabe? Porque enquanto a gente ora a Deus e fala com Deus e fala o maravilhoso que Ele é, o grandioso que Ele é, as coisas, agradecemos aquilo que Ele fez por nós, nós também dizemos ao Deus, olha, eu tenho esta dificuldade. E Deus aprende. Não é dizer que Ele já não nos conheça, porque a Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas, mas ao nos abrirmos a Ele, Ele começa a entender o nosso coração e começa a chegar a nós e tem interesse em nos ouvir.
Ele tem interesse em estar conosco. Amém? A Bíblia diz que ele vinha ter com Adão. Não é que ele não conhecesse Adão, não é que ele não conhecesse Eva, mas aquele tempo de estar, de ouvir, de falar, é tão importante. Os irmãos entendem? Comunhão, então, é muito importante. E nós não podemos separar a palavra da comunhão. Não podemos separar a palavra da comunhão. Elas se completam. Pode-se conhecer toda a Bíblia sem nunca se ter intimidade com Deus. Há muita gente que conhece a Bíblia, já leu a Bíblia de uma ponta a outra. Conhecem, dizem mesmo, eu já li a Bíblia, verdade? Não sei se já encontraram pessoas assim. Desconhecem toda a Bíblia, mas não têm intimidade com Deus. Mas, deixem-me dizer, a oração só é válida quando esta estiver enraizada na palavra e a palavra estiver enraizada no nosso coração. Porque é isso que Deus diz, que nós devemos escrever a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração. Não é da mente, não é conhecimento da mente. Tem que ser do coração, do espírito, do nosso espírito. Amém? Renascido de novo. Amém? Também pode-se orar sem nunca ler a palavra. Há muita gente que ora ou reza, mas nunca leu a palavra de Deus. Nunca leu a palavra de Deus. E o Deus a quem essas pessoas se dirigem, amém, ser só um fruto da imaginação. A pessoa pensar, Deus é assim, Deus é assado, sei lá. Há muita gente que tem uma imaginação de Deus, não o conhece. Imagina, olha, Deus é assim. Por isso é que nós vemos as pessoas a dizer assim, Deus quer que eu seja enfermo. Não, Jesus pagou pelas nossas enfermidades. Eu estou a passar por isto porque Deus quer. Sério? Os irmãos entendem? Falta. Não leem a palavra, não conhecem a palavra, não conhecem o Deus da palavra, não conhecem Deus verdadeiramente. Porque sem a palavra não há revelação de quem é Deus, do que Ele fez por nós, e nunca o conheceremos verdadeiramente como Ele é. Nunca o conheceremos. As chaves, então, de um relacionamento íntimo está em conhecer. Neste caso, conhecer Deus pela palavra. A base de um relacionamento está no conhecer um ao outro, não é? Num relacionamento. Neste caso é conhecer Deus pela palavra, porque Ele revela-se através da palavra. Amém? E o ser conhecido é pelo abrir do meu coração, do nosso coração, numa intimidade com Deus, numa intimidade minha ou nossa com Deus. Amém? Isso é dar-se a conhecer. Porque Deus quer que a gente fale com Ele. Amém? Outro ponto 3. Comunhão com Deus não é comunhão sem o corpo de Cristo. Volto a dizer isto por quê? Porque o corpo edifica o corpo. Verdade ou não? É o próprio corpo que edifica o corpo, que o faz crescer. Ok? Em Efésios 4:16, vamos ler e depois explico um pouco melhor. Efésios 4:16 diz assim: de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Vou explicar isto de outra maneira, uma maneira que veio ao meu coração. Deixa-me dizer assim, uma parte da vida de Cristo é-nos repartida através dos irmãos. Visto Ele ser a cabeça, verdade? Ele é a cabeça, e nós, membros desse corpo. Então, membros desse corpo. Então, Jesus, a cabeça, fala, transmite algo ao meu coração, ao nosso coração, ao coração do corpo, que o coração do corpo vai levar a todas as partes desse corpo, a todos os órgãos, deixem-me dizer, a todas as células. Amém?
Romanos diz, nota o que diz a palavra de Romanos 12, verso 4 e 5. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, verdade ou não? E nem todos os membros têm a mesma operação. Continuando, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Verso 6, 5, não, é só até o 5, peço desculpas. Amém? Deixem-me dizer assim, a mão, esta minha mão, não pode funcionar se não estiver unida ao braço. O braço não pode funcionar se não estiver unido ao corpo. E isso acontece com qualquer órgão, com as pernas, amém, com o nosso tórax, com as nossas costas, com qualquer parte do nosso corpo. Então, o corpo precisa de todas as suas partes, precisa de todos os seus membros. Ninguém pode viver só e separado e dizer que tem intimidade com o outro alguém. Ninguém pode dizer que é parte do corpo se não estiver unida ao corpo. Jesus é a cabeça do corpo, nós somos os membros. E juntos e com o apoio uns dos outros, verdade? Com o apoio uns dos outros, edificamos o corpo, fazemos crescer o corpo, amém? Ou edificamos o reino de Deus. Estão comigo? É por isso que a palavra nos exorta em Hebreus 10, 25, diz assim, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos estar juntos, para crescer juntos, para sermos um corpo forte, que traz glória a Deus, que honra a Deus, amém, e que faz maravilhas, amém, à sua volta. À nossa volta, nós precisamos estar unidos, admoestando-nos uns aos outros, consolando-nos, suportando-nos uns aos outros. Comunhão com Deus, meus irmãos, envolve comunhão uns com os outros. Pois veja o que diz em 1 de João 4,20. 1 de João 4,20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como pode? O verso 1 de João 4,12 diz o seguinte, 4,12, diz assim: ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, quando alguém se separa, por exemplo, do corpo ou da igreja, amém? Quando alguém se separa, quando não quer, essa pessoa não quer reconciliação, aí não há perdão, não há amor, porque se a pessoa não se quer reconciliar, não pode haver amor, ali não há amor. As pessoas podem usar 1001 palavras para dizer, mas é por causa disso, não há amor, porque se há amor, há reconciliação, amém? E na falta do amor, vai haver distanciamento. Quantos de vocês já notam que as pessoas saem e depois já há distanciamento? Verdade ou não? Porque há falta de amor, há falta de reconciliação, amém? Frigidez, então, e não só distanciamento, há frigidez, há rancor, há amargura, e isto vai provocar distanciamento também no próprio relacionamento da pessoa com Deus. Nenhuma pessoa
amém, que faça isto, que provoque um distanciamento, que se afaste, que se separe dos irmãos, pode cantar bem alto e dizer, eu estou bem. Mas deixem-me dizer, não está bem. Não está bem. Porque Deus sempre foi e sempre será um Deus de reconciliação. Ele quer o corpo unido, Ele quer o corpo, amém, junto, a trabalhar junto, com um propósito, edificar o corpo. Amém. Este é um corpo, nós precisamos trabalhar uns com os outros e edificar o corpo. Não separar, não dividir. Nós precisamos manter o corpo unido, fazer ele funcionar e trazer glória para Deus. Isto é comunhão. É comunhão com Deus e é comunhão uns com os outros. Quando colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, achamos também tempo para congregar com os irmãos. Salmos 133, um salmo tão nosso conhecido, diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam juntos em união. E depois nota o que diz a seguir: porque aí o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. E vida para sempre. Aí Deus derrama um óleo, Deus derrama unção, Deus derrama vida. O que nos impede de termos essa vida maravilhosa de comunhão com o Senhor, meus irmãos, às vezes é o peso da rebelião, desobediência, do pecado, em outras palavras. Hebreus 12, verso 1 diz assim, fala, se nós queremos ter uma boa comunhão com Deus, então nós precisamos, amém, nos embaraçar de todo o pecado. Na verdade, toda a 12:1, desculpem, eu disse 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, note que diz, o que diz a seguir, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pecado, rebelião, desobediência, amém? Tudo isso, separarmos-nos uns dos outros, envolve amargura, rancor, amém? E isso nos separa de Deus, separa-nos de Deus. Provérbios 18:1 diz o seguinte, Provérbios 18:1 diz o seguinte, busca, outra tradução diz assim, busca o seu próprio desejo, aquele que se isola, note, aquele que se isola, outras Bíblias dizem, aquele que se separa, busca o seu próprio interesse e se insurge contra toda a sabedoria, ou se levanta contra a sabedoria, a própria sabedoria de Deus. Aquela pessoa que se afasta e diz, não, eu vou para ali, isso é mau. Nós não nascemos para estarmos isolados. Deus não nos criou para estarmos isolados. Amém? O crente sábio precisa saber andar na luz e não seguir a concupiscência da carne. Por exemplo, seguir a falta de perdão, o ódio, o rancor, a mentira, a desobediência. A mão não deve querer se separar do braço. Não deve querer, porque se a mão se separa, ela nunca vai ser eficaz em outros lugares. Amém? Ela tem que estar unida ao corpo, ao braço, para ser eficaz. Há coisas que a sua prática até parece lícita, mas não vão trazer a edificação. Há coisas que a gente pensamos, eu vou fazer assim, sim, até parece lícito aquilo que nós estamos a fazer, mas podem nos dominar e podem danificar a nossa comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Em 1 Coríntios 6:12, os irmãos conhecem esta escritura, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Não me deixarei dominar. Sim, eu posso fazer isto, mas será que eu fazendo isto ou fazendo aquilo, que isso vai me edificar?
espiritualmente, vai edificar-me na minha comunhão com os irmãos, vai edificar-me na minha comunhão com Deus, vai edificar-me. Em Coríntios, 1 Coríntios 10, já o verso 23, diz a mesma coisa. Mas nem todas essas coisas que parecem lícitas me edificam, não edificam. Amém? Que coisas? Por exemplo, seguir outro caminho, escolher outro lugar, tirar tempo demais com entretenimentos, dar a uma pessoa mais atenção que dá ao Senhor, ou dar o tempo ou o dia que pertence a Deus a outras coisas ou a outros, pondo Deus em segundo lugar. Há coisas, amém, que parecem lícitas de fazer, mas que não vão ser boas, benéficas para nós, para a nossa vida espiritual. Estão comigo? Não quer dizer que não se possa fazer certas coisas, mas temos que saber escolher o tempo, o dia. Hoje é dia do Senhor, é dia do Senhor. Este é dia de tirar tempo de comunhão com Deus, é dia de tirar tempo de comunhão com Deus. Não vamos estar sempre a trocar as prioridades. Os irmãos entendem? Comunhão requer prioridade. Comunhão requer prioridade. Por vezes temos a ideia errada de que quando nos convertemos não vamos pecar mais. A gente pensa, eu converti-me, agora eu lembro-me, estou a falar de mim, eu lembro, quando aceitei Jesus, eu disse, uau, minha vida agora vai ser bom, descobri bem depressa que não era bem assim. A verdade é que quando nós nos convertemos, nós recebemos uma nova natureza, como diz a palavra, a natureza de Cristo. Mas a nossa velha natureza ainda continua ali bem vivinha. Ela ainda continua ali bem vivinha. Ela não desaparece só assim. Recebemos uma nova, a velha continua lá. Ela ainda está por aqui. Amém? Em Romanos 6, o verso 6 diz o seguinte, diz assim, Paulo diz o seguinte, sabendo isto, que o nosso velho homem, eu vou ler, se me dão licença, de uma escritura, e já não me lembro qual era a tradução que eu pus aqui, mas vou ler esta tradução, podem me seguir ali, diz assim, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, Jesus, amém? A fim de que o corpo sujeito ao pecado, a nossa velha natureza, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Existe uma outra tradução, que é da mensagem, que diz assim, que a nossa velha humanidade, em que nós lemos, foi crucificada com ele, eles dizem, foi mortalmente ferida. Foi ferida. Não morreu ainda toda. Foi ferida, ok? Agora, então, nós passamos a ter, passamos pela conversão, então passamos a ter duas naturezas, a nova e a velha, que ainda cá continua. E essa velha é pecaminosa, mas ela está mortalmente ferida, ela está ferida. Mas na primeira oportunidade que ela receber alguma atenção, uau, ela vai se levantar, vai se erguer, vai espernear e vai logo mostrar os dentes e as unhas, amém? Ela vai logo fazer qualquer coisa, para quê? Para enfraquecer a nova natureza ou até para destruí-la, para levar-nos a negar Cristo, ok? Ela vai fazer qualquer coisa. O homem, como os irmãos sabem, um homem sem Cristo só tem uma natureza. Uma pessoa sem Cristo, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, só tem uma natureza. A natureza pecaminosa, a natureza de Adão, ok? Natureza pecaminosa. Mas o homem com Cristo, porque recebeu e aceitou Cristo, amém, possui uma nova natureza, que está sempre em oposição com a velha. Há uma luta entre as duas. Veja o que diz Gálatas 5, verso 16. Verso 16 e 17. Diz assim, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
verso 17. Porque, nota, aqui está, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes, os dois, opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a nossa carne às vezes diz assim, ai, que coisa linda, a gente tenta, sei lá, pôr os 5 dedos. O espírito diz assim, não roubar, não podes roubar é pecado. Então, há uma luta entre os dois. E nós podemos inclinar, se formos guiados por Deus, vamos inclinar para as coisas espirituais e não vamos tocar. Amém? Mas, se a nossa carne estiver bem vivinha e a gente não estiver a ter uma comunhão com Deus e com a palavra, sabem o que é que acontece? Os 5 dedos vão entrar em ação. Amém? Uma destas naturezas vai ter que ceder. Qual delas? Depende da nossa escolha, da nossa decisão, daquilo que nós alimentamos mais. Pela conversão, nós sabemos que recebemos uma nova natureza, mas se não alimentarmos essa nova natureza com comunhão com Deus, com comunhão com a palavra, em oração, em andar e fluir com o Espírito de Deus, essa natureza pecaminosa vai se fortalecer e voltar a ter ou a tomar controle sobre a nova natureza. Amém? Paulo diz em Gálatas 5:25, e eu estou a terminar, Gálatas 5:25 diz assim, e os que são, enganei-me, e os que são de Cristo, então peço perdão, então era o 24, peço perdão, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, uma das maneiras de crucificar a carne é tirar tempo com a palavra de Deus, é tirar tempo em oração, é ter uma vida de comunhão com o Pai, uma vida de comunhão com o Espírito, uma vida de comunhão com o Filho, amém? É saber ter uma comunhão com os irmãos, porque faz parte, porque somos um corpo em que Jesus é a cabeça, amém? É importante saber ter comunhão com os irmãos, pois somos um só corpo, o corpo de Cristo nesta terra. Como é que Jesus opera e fala às multidões e traz a salvação? Através do seu corpo, que somos nós. Somos membros do corpo de Cristo. Somos importantes para Deus. Nunca, mas nunca pensem que comunhão não envolve, com Deus não envolve comunhão com os irmãos. Tem que haver comunhão entre irmãos, porque somos um em Cristo Jesus. Amém? Então, da próxima vez iremos ver que uma comunhão íntima envolve também o saber ser guiado pelo Espírito de Deus. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que eles são os genuínos filhos de Deus, amém? E são aqueles que amam, amém? Ter comunhão íntima com Deus. Por isso, falamos de Jesus, a importância de Jesus, amém? Na nossa vida de comunhão, como palavra, como corpo, amém? De Cristo. E agora vamos falar do Espírito na próxima vez, amém? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos mesmo revelação, Senhor Deus, da importância de ter uma comunhão viva contigo, Senhor Deus, de te conhecer, Deus, de saber, Senhor Deus, falar contigo, Senhor, de saber abrir também o nosso coração a ti, para que tu nos conheças, Senhor Deus, e possas mesmo, Senhor, vir, Senhor, e nos ajudarem nas áreas das nossas fraquezas, Senhor.
Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai, também a saber ser, Senhor Deus, um corpo, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amar, Senhor Deus, a apoiar, Senhor Deus, os nossos irmãos, aqueles que estão conosco, aqueles, Senhor, que Tu trouxestes até nós, Senhor, para sermos aquele corpo, Senhor Deus, Pai, Senhor, que traz glória para Ti nesta terra, Senhor. Deus, ajuda-nos a sermos amigos íntimos, Senhor Deus, uns dos outros também, Senhor Deus, Pai, a não sermos, Senhor, simplesmente aquelas pessoas, Senhor Deus, Pai, que hoje dizemos olá e amanhã, Senhor Deus, já não conhecemos ninguém, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ter uma intimidade, Senhor, contigo, Senhor, uma intimidade uns com os outros, tal como os apóstolos tiveram, Senhor, porque aí nós vemos o Teu poder a fluir, Senhor. Nós queremos ser o Teu corpo na terra, Senhor. Queremos trazer Tua glória, Senhor, para o nosso meio, Senhor. Queremos, Senhor, que as pessoas à nossa volta, Senhor, vejam, Senhor, que nós temos estado contigo, Senhor. Senhor, vejam, Senhor, o Teu poder em nossa vida. Vejam, Senhor, a Tua glória em nós, Senhor. Nós queremos fazer diferença, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a entrar nessa comunhão contigo, Senhor. Como Tu queres que a gente entre, não como nós pensamos e achamos que devemos fazer, Senhor, mas como Tu sabes que é melhor, Senhor. Parte, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas nossas tribulações, ajuda-nos, Senhor, nas nossas decisões, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser aquelas pessoas, Senhor, que dizem sim, Deus, Senhor, Tu és a minha prioridade, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que essa é a parte importante, Senhor. Senhor, amar a Deus primeiro sobre todas as coisas, Senhor, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a pôr a nossa prioridade em ordem, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome.